Olá, caros amigos. Bem-vindos a mais um Passa a Bola, programa desportivo da Rádio Transforma. E aproveito uma vez mais para apelar à vossa compreensão e subscrever o nosso canal, que é gratuito, e seguir-nos nas redes sociais. O programa começa logo com a frase da semana: o Sporting de Braga viu a taça por um canudo. E porquê? Porque a época desportiva fechou praticamente com a final da Taça de Portugal, entre Porto e Braga, e o Braga foi um adversário, penso eu, menor, não teve capacidade de bombear com um Porto razoável, competitivo, e acabou por o desfecho ser de 2 golos de diferença. O Porto venceu por 2-0. Fernando Jorge, qual é a tua análise sobre a Taça de Portugal? Se achas que o Porto foi um justo vencedor e o que é que pareceu este Braga sem ideias? Olá, Rui. Olá para os nossos ouvintes todos. Contava-se que um Braga, que uma final, que é um jogo, que é a final da Taça de Portugal, e não em campeonato, que são 2 jogos, um lá, um cá, que jogasse mais ao ataque ou fizesse outro tipo de jogo. O Braga fez um jogo muito fraco, o Porto entrou com aquela equipa normal, com a alteração do Sérgio Conceição ao lateral direito, o PP meteu-o lá. Continuo a dizer que está mal, é como o do Benfica às vezes o também meteu, e nem sempre por necessidade, porque tinha 2 laterais direitos, ou pelo menos um, o Ausnes também a lateral direito, e eu entendo que os treinadores devem pôr um jogador, nem que seja mais fraco, mas um jogador que é o devido lugar. Esta é uma alteração que podia trazer alguns problemas para o Futebol Clube do Porto. Não trouxe, porque o Braga esteve muito fraco e, quanto a mim, jogou com jogadores no banco que deviam ser titulares. O Porto alinhou com a mesma equipa, o Cláudio Ramos na baliza, porque tem defendido sempre para a Taça de Portugal. Depois teve o Pepe, o Ivan Marcano, o Wendel, o Otávio, o Mateus Uribe, o Stefano Eustáquio, o Galeno, o Evanilson e o Mehdi Taremi. O Braga, o Mateus, o Borja, o Naikité, o Vítor Tormendo, o Vítor Gomes, o Els Musrati, que veio de uma lesão, o André Horta, o Bruma, o Ricardo Horta, o Medeiros e o Abel Ruiz. Portanto, um sistema de 4 centrais tão bem como o do Porto, embora não seja um 4-4-2, é um 4-2-3-1. E o Braga teve a primeira jogada do desafio. Depois já vamos falar em termos de arbitragem. Basicamente era uma jogada perigosa, o Pepe cortou com alguma negligência e a partir daí deu mais Porto. O Porto entrou forte, entrou a pressionar à frente, a jogar mais rápido, teve várias situações para finalizar, algumas bem defendidas por o Mateus, outras falhanças dos próprios jogadores do Porto, do Taremi, do Galeno, etc. E, portanto, o Porto foi, na primeira parte, muito superior a um Braga. Depois tivemos a lesão no começo da segunda parte, com a saída do Evanilson por lesão. O Porto continuou na mesma performance. E o que é que aconteceu? A partir do momento que se dá a expulsão e vem do Wendel, aos 40 e... Aos 5, já havia o zero. Já numa falha ou num possível corte do André Horta, porque o Taremi ia empurrar a bola para a baliza, o André Horta fez um autogolo. Sim. A partir daí ainda ficou pior para o Sporting de Braga, o Porto acelerou mais um pouco, teve ali mais 2 ou 3 situações que podia ter marcado, e depois o Arthur Jorge, muito tardiamente, quanto a mim, fez as substituições que devia ter feito e, portanto, meteu a carne toda no assador, como se costuma dizer, tirou alguns indivíduos que estavam com um rendimento muito abaixo, o André Horta era um deles, o Alves Musrati teve mal, fraco também, a jogar muito lento, talvez devido à doença ou ter estado lesionado. O Yuri Medeiros foi uma nulidade dentro do campo, o próprio Ricardo Horta pouco fez, o Alan Ruiz devia ter saído mais cedo, e com a entrada do Banza, do Djaló, esse sim, encostado a uma ponta, juntamente com o Bruma na outra, começaram a criar ali algumas situações, porque estavam a jogar contra 10, o Porto estava com 10 naquela altura, e em cerca de 17 minutos foi o tempo que no jogo aconteceu de o Braga estar em superioridade numérica.
a partir do momento que foi o Niakité também, porque o Taremi ia se isolar e o Niakité cortou a bola e o Taremi Foi também, vermelho. foi expulso, as equipas ficaram igualadas. A partir daí o Braga perdeu aquele ímpeto que estava a ter. Com a entrada do Banza aos 76 minutos, o Sporting de Braga, a acabar o jogo, nos últimos, 10 minutos, teve 2 grandes oportunidades pelo Banza, podia até ter empatado a partida se o Banza, porque são oportunidades flagrantes, praticamente em cima do penalti, não é? Uma e outra mais descaída. Ele atirou 2 bombas por cima da barra e de seguida, nos 90 mais 2, o Porto Galeno. sentenciou, Exatamente, o Galeno. a partida. Nós já tinha feito para o Otávio o golo e depois o Galeno podia ter sentenciado ainda mais com o 3-0, com aquela bola que enfiou na trave, que era um Portanto, foi uma vitória inequívoca do Porto, mas, Fernando Jorge, tens alguns reparos à atuação da equipa de arbitragem? Sim. Que penso que não sei se na tua ótica condicionaram, pelo menos, ou influenciaram inclusivamente o resultado final. Ora bem, em termos de arbitragem, o João Pinheiro e no VAR o Nuno Almeida, que também tem grandes responsabilidades, nós temos aqui 3 lances que podiam ter alterado o resultado do jogo em si. Ao primeiro minuto, ao minuto 11, 1 minuto e 11 segundos, o Pepe tem uma entrada negligente que nem sequer amarelo viu. Quando devia ter visto. O árbitro não viu o lance. O vermelho. E depois podem dizer assim, ou alguns árbitros dizem, bem, mas era no começo do jogo e não queremos estar a estragar. No Estádio do Dragão, o Guimarães jogou aos 2 minutos, com uma entrada do Tomás Endel exatamente igual à do Pepe, e veio cá para fora expulso, e o Guimarães jogou a partida toda contra o 11. Portanto, ou temos aqui as mesmas considerações e resolvemos da mesma maneira, ou o critério é diferente conforme as equipas. Portanto, o Pepe salvou-se desta. O Porto poderia jogar eventualmente a partir de 1 minuto, praticamente, contra 10, ou com 10. Depois tivemos outra situação. A entrada do Otávio. Sim, outra situação aos 23 minutos, do Otávio, rigorosamente quase igual. O Otávio aqui levou o amarelo e não andou lá a protestar e com razão nenhuma, porque também era expulso, e bem. E, portanto, o Porto poderia estar a jogar com 9 nessa altura. E depois temos outra flagrante na segunda parte, que é do Galeno, que também leva um amarelo, com uma entrada negligente também, que poderia, um bocado alaranjado, que poderia ter acontecido também a expulsão do Galeno. Tivemos a expulsão do Wendel, não há nada a dizer, é outra entrada também de sola à perna do jogador do Guimarães. A expulsão do Braga, a expulsão do Niakité também não há nada a dizer, é indiscutível, porque o Taremi ia se isolar, portanto, bem sancionado. Nem foi precisa a intervenção do VAR. O VAR aqui também é responsável por estas 3 situações que o árbitro não sentenciou, porque mandou lá ver uma para verificar, e devia ter mandado ver as 3 situações, não mandou. Além de que o árbitro não deixou jogar, portanto o jogo foi muito quesilento na primeira parte e alguns momentos na segunda, muitos amarelos de parte a parte, portanto é um árbitro fraco. Não foi um jogo com grande ritmo. É um árbitro fraco. O árbitro também contribuiu para isso, na tua portanto, ótica. tira o ritmo, quer ao Porto, quer ao Braga, mas no fundo, no cômputo geral, o Porto ganhou bem, foi muito superior a este Braga, que não é um Braga, foi um Braguinha, que apareceu aqui no Jamor. Durante a semana tivemos um português a disputar uma final europeia, a Europa League, José Mourinho, o treinador português mais titulado da história, e que realizava a sua 6ª final. Entretanto, tinha participado em 5 finais e tinha-as ganho todas, perante um Sevilha que é um papa-taças, Taça Europa, Taça UEFA, antes de ser a Liga Europa, não é? O Sevilha realmente é imparável nesta prova. Defrontaram-se as 2 equipas, o jogo foi muito equilibrado. E depois ganhou o Sevilha, nas grandes penalidades, como já tinha feito, aliás, aqui há uns anos ao Benfica. E José Mourinho teve uma reação insólita, confrontado o árbitro com graves acusações. Fernando Jorge, o jogo acho que foi equilibrado, portanto, mereceu talvez ir para grandes penalidades. José Mourinho tem razão nas fortes críticas que fez ao treinador, levando inclusivamente adeptos a confrontarem o árbitro no aeroporto. Não considero que o José Mourinho tenha razão, mas nós já lá vamos às arbitragens. Só para dizer e complementar
que este Sevilha realmente é top na Liga Europa, ou na Europa League agora. Sim, a oitava taça. Ganhou em Eindhoven em 2006, em Glasgow 2007, em Turim 2014, na Varsóvia 2015, em Basileia 2016, em Colónia 2020 e hoje é a sétima, em 2023, que levanta o caneco. Portanto, fantástica esta época. E o currículo do Sevilha, do Sevilha. na Liga Europa. O Sevilha foi superior, na minha ótica, à Roma do Zé Mourinho. O Zé Mourinho é um treinador credenciado, toda a gente sabe disso, mas o Zé Mourinho atualmente põe as equipas a jogar muito pragmáticas. E hoje as pessoas gostam de ver um festival mais espetacular, não? Mais de ataque. O Mourinho joga bem defensivamente, joga em contra-ataque, foi o que fez a Roma, e espera um erro do adversário. Aqui houve uma situação ou outra que a Roma podia eventualmente ter feito um golo ou outro, mas o Sevilha foi superior à Roma no jogo jogado, no cômputo geral, nos 90 minutos. Portanto, foi um resultado justo no fim. No prolongamento foi a mesma coisa também, o Sevilha foi superior à Roma, e nos penaltis Aí foi claramente costumo dizer superior. que os penaltis é preciso saber marcá-los bem. A Roma foram as elhas na marcação dos penaltis, os indivíduos que falharam. Depois há aquela situação que o VAR interveio porque o Rui Patrício estava à frente da linha de golo, e é verdade, toda a gente viu, porque eles repetiram o lance, e é um lance correto, de análise correta. O jogador do Sevilha, que era a concretização da taça ou da vitória, falhou e depois teve que repetir, e na repetição marcou o penalti. Mas a Roma esteve muito mal em termos de penaltis, quem nos foi marcar. E Mourinho tem razão. No fim, o Mourinho, um indivíduo já conceituado, um indivíduo que já ganhou tudo que há a ganhar, portanto, e o Mourinho também era a quinta final, perdeu pela primeira vez. Talvez isso lhe tivesse pesado bastante. Não gosta de perder também, portanto, continua com o mesmo vício. Eu até pensei ao fim, e tendo aquelas cenas da garagem e tudo, que estávamos aqui no Campeonato Português, portanto, era lógico aqui, mas não, está numa prova da UEFA. Aqui ia levar uma multa provavelmente para pagar uns cafés, não é? 50 euros ou 100 euros, alguma coisa do género. Aqui na UEFA não, o Mourinho vai levar uma castanha, e das grandes, vamos ver. Vamos aguardar. Vai ser fortemente sancionado. Vai ser fortemente sancionado. Mas na tua opinião, sem dúvida não tem razão. Não tem razão nenhuma, porque o resultado. Mourinho, além de fazer uma atitude feia e uma atitude que deve evitar, porque tem a conferência de imprensa onde pode explanar a sua razão ou não, e dizer se foi injusto ou se não foi, se mereceu ganhar ou se mereceu perder, alguma coisa do género, mas com classe, e ele tem também essa classe, quando quer, provocou a ira nos adeptos também, porque depois os árbitros tiveram dificuldade quando aterraram no aeroporto, e juntamente com a família e tudo, que até tinham uns familiares, e os adeptos depois vão muito naquilo que os treinadores fazem, não é? A imagem dos treinadores. Portanto, Zé Mourinho esteve muito mal, e tem que melhorar neste aspecto. Rever. Exatamente, e rever a situação. Entretanto, e ser melhor no futuro. Também aqui na parte desportiva nacional houve um play-off em que se discute ou a ascensão do Estrela da Amadora à Primeira Liga, ou então a descida do Marítimo para a Segunda Liga. O primeiro jogo foi realizado na Amadora, no antigo, um estádio muito conhecido, que era a Reboleira, que estava cheia, não é? Para assistir. O Estrela da Amadora ganhou o jogo, esteve a ganhar por 2 bolas, acabou por ganhar só por uma. O resultado foi justo? Sim, e até te digo mais, dá-me a impressão que este ano vamos assistir outra vez, ou a mais uma vez. A repetição do ano passado. Exatamente. O ano passado ganhou a equipa que estava na Segunda Liga, em detrimento da que ficou em antepenúltimo lugar no campeonato, na Liga 1. Este ano, o Estrela da Amadora com o Marítimo parece-me a mesma coisa. O resultado não espelha o jogo que o Estrela da Amadora fez. Este resultado deve-se ao guarda-redes do Marítimo, que fez uma grande exibição, porque senão o resultado teria sido 4 ou 5 e praticamente tinha selado o play-off. Acredito que o Estrela da Amadora, se for jogar, tem um bom treinador. Atenção a este Sérgio Vieira, que é um bom treinador. O do Marítimo também é bom treinador, mas o Marítimo é capaz de ter ali alguns problemas, que os teve durante a época toda. Praticou em algumas situações algum bom futebol, mas no fundo a defesa comete muitos erros, muitos deslizes, e por isso está na situação em que está. Acredito que o Estrela da Amadora, provavelmente no segundo jogo, vai jogar ao ataque. O Sérgio Vieira não é um indivíduo de jogar na retranca,
e provavelmente o Marítimo vai ter grandes dificuldades, ou faz um golo cedo, em se manter na primeira divisão. Acredito e aposto mais no Estrela da Amadora. Portanto, mais uma vez, se calhar vamos ter uma equipa da segunda a bater uma de primeira. O que é que isto significa? Aquilo que eu já tenho dito aqui várias vezes, nos vários programas, que para mim, onde existe competitividade é na Liga 2 e não na Primeira Liga. Na Primeira Liga temos 3, 4 clubes, com alguma distância. Para o quarto, geralmente, este ano não foi assim tanto, mas na segunda liga temos sempre ali 8, 9, 10 equipas a lutar para a subida. É mais competitivo, é uma até liga pelas derrotas, equilibrada. é uma liga equilibrada. Entretanto, para finalizarmos o programa, o Fernando Jorge vai fazer a seleção dele, o melhor 11, quer dizer, o melhor guarda-redes, a melhor defesa, o melhor ataque da liga. Fernando Jorge, podes começar pela baliza. Quem para ti foi o melhor guarda-redes da Primeira Liga? Ora bem, para mim, sem sombra de dúvida, o Diogo Costa. Não é por acaso que o Diogo Costa provavelmente vai sair do Futebol Clube do Porto, ou quase pela certa, podemos dar essa informação. Depois, a lateral direito. Eu escolhi aqui os jogadores que foram mais eficientes, foram os melhores do campeonato. Todos, não é? Englobar todos, e que tiveram mais minutos. Há aqui jogadores que vão ficar de fora porque tiveram lesões, não tiveram tantos minutos, ou foram para o banco, ou tiveram uma oscilação. Vais analisar o rendimento esportivo durante a época toda. Temos depois a lateral direito, o Alexandre Bá, o António Silva, a central, o Otamendi, a central também, e o Grimaldo. A defesa praticamente é a defesa do Benfica. Aliás, não é por acaso que a melhor defesa do campeonato foi a do Benfica. Portanto, não podemos excluir ninguém quando eles foram praticamente... O Grimaldo jogou os jogos todos, o Otamendi quase todos, o António Silva todos menos um e o Bá jogou menos um, 2 ou 3. Depois de chegar cá, de começar a ganhar o lugar. O lugar, claro. No meio campo, a minha aposta vai para o PP do Porto, a extremo direito, ou a médio direito. O Alsner, que para mim foi o jogador do campeonato, é o melhor jogador do Benfica, volto a frisar isso, já tinha dito isso há muito tempo, e para mim foi o melhor jogador do campeonato. O Ugarte, até em detrimento do Otávio, pelo seguinte, o Otávio é um grande jogador também, mas o Otávio tem um problema, tem que equacionar a maneira como se porta dentro do campo. E não só, vamos ver quem é que vai sair para o estrangeiro, se é o Otávio ou o Ugarte. Portanto, incluí aqui o Ugarte, porque o Ugarte vai ser vendido, ou já está vendido, por 60 milhões. Já está. E não é por acaso que um jogador destes não podia deixar de figurar aqui na minha melhor equipa. Sim, penso que foi o melhor trinco de longe. E depois temos o Ricardo Horta, portanto, também foi um goleador. Na frente temos o Taremi, indiscutivelmente, porque foi o melhor marcador do campeonato português. E o Gonçalo Ramos também, que fez um grande campeonato e ficou perto de ganhar também o troféu do melhor marcador. Portanto, era esta a minha equipa que eu escolhia a nível dos melhores do campeonato. Muito Benfica, algum Porto e pouco Sporting. Sim. E um do Braga também. Sim. E então aí, sobre as restantes equipas, tens algum destaque em algumas das equipas mais secundárias, nível médio do futebol português, que tenham revelado grandes promessas ou com valor para entrar nesses 3 grandes? Sim, antes disso, queria só dizer o seguinte: o Benfica foi a melhor equipa com 20 golos, a melhor defesa com 20 golos sofridos, por acaso a conclusão que eu faço e a eleição ali da defesa. O melhor ataque foi o Benfica também com 82 golos marcados e o melhor marcador o Taremi com 22 golos, seguido pelo Gomes. Sim. Os destaques, quanto a mim, dos restantes clubes, portanto estão excluídos os que estão ali na linha e dos 4 principais, temos como guarda-redes o Luís Júnior do Famalicão e o Paulo Vítor do Chaves. Foram para mim dos melhores guarda-redes, não ao nível do Diogo Costa, mas ao nível, por exemplo, do Vlaco Dimos. Acho que não são inferiores ao guarda-redes do Benfica e ao guarda-redes do Sporting até são superiores, quanto a mim. Depois temos os laterais direitos. Temos o Tiago Santos do Estoril e o João Correia do Chaves. Este é um pouco atrito a lesões, mas para mim é um grande defesa de direito que está ali, e se corrigir essa parte das mazelas que costuma ter, está aqui um lateral direito de grande futuro, ou 2 laterais direitos de grande futuro. Fala-se no Tiago Santos, que eventualmente poderá ir para o Benfica. O João Correia, tenho dúvidas que fique lá em Chaves. Relativamente aos centrais, temos o Tomás Araújo do Gil Vicente, emprestado pelo Benfica.
fez uma grande época também, é uma revelação também. E o André Amaro, do Vitória de Guimarães, também, que pertencia à equipa B do Guimarães, fez uma grande época também. É a primeira época que faz na Primeira Liga e, portanto, esteve muito bem também e tem condições para ir mais além. Laterais esquerdos, tenho o Bruno Onameshi, que para mim era um digno que podia ir para o Benfica, eu escolhi-o para ali. Pode até nem ser titular indiscutível da defesa esquerda, mas é uma garantia no banco e o Benfica precisa de 2 defesas esquerdos, uma vez que sai o Grimaldi e não tem mais nenhum. Ou tem o Ristic, mas o treinador não aposta nele. Portanto, estava aqui uma grande coisa e barato. Do Boa Vista, para mim foi um dos melhores laterais esquerdos do campeonato, mesmo em comparação e até superior aos que o Porto tem, quer o Zaidu, quer o coisa, e depois o Leonardo Lelo, do Casa Pia também. Médios defensivos, o Vítor Carvalho, do Gil Vicente, e o Santiago Colombato, do Famalicão. Podem dizer assim, mas o Al-Nusrati joga no Braga, foi um dos candidatos também ao título, não o pus aqui, mas considero que estes dois são mais jogadores do que o Al-Nusrati. Para mim, na minha opinião. O Al-Nusrati peca por falta de velocidade, na minha perspectiva. Sim. Médios centro, temos aqui, ou apontei aqui, o Guga, do Rio Ave, e o Macutá, do Boa Vista. Foram os dois grandes obreiros, quer do Rio Ave, da boa época que o Rio Ave fez, e da boa época também que o Boa Vista fez. Este Macutá é outro jogador a ter em conta também, e este Guga também. Médios ofensivos, podia falar para mim de um dos melhores, os primeiros melhores 3 jogadores do campeonato, o Ivan Jaime, do Famalicão, sem dúvida nenhuma, é de certeza absoluta que não fica em Famalicão. Vamos ver para onde é que ele vai, provavelmente para o Campeonato Português. Há dúvidas entre os 3 grandes, pode ir para um deles. E o Alan Ruiz, do Arouca, que pouca gente falou dele, mas que é um grande jogador. Claro, está no Arouca, não é a mesma coisa que está num Braga, ou num Benfica, ou num Sporting, ou num Porto. Avançados, móveis, ou chamados extremos agora. Dão-nos vários nomes, né? Antigamente era o extremo esquerdo, extremo direito e tal. Não vou falar extremo esquerdo ou direito. Temos o Kiko Bondoso, do Vizela, um bom jogador também, e muito competitivo, porque jogou os jogos todos do Vizela, nem sequer lesões teve. Isto é muito importante também para uma equipa. O Antoni, do Arouca, é um tecnicista, é um bom jogador. E não é por acaso que o Arouca fez a época que fez. Portanto, para mim foi uma das grandes surpresas do campeonato, das grandes revelações. O Ivo Rodrigues, do Famalicão, também é outro grande jogador que devia estar num clube mais acima. E o Tiago Gouveia, do Estoril, outro grande jogador também, que joga ali pela direita e até pode jogar pela esquerda, dos dois lados, e também é emprestado pelo Benfica ao Estoril. Sim. Em termos de ponta de lança, escolhi aqui 4. Fran Navarro, não? O Fran Navarro, sem dúvida nenhuma, do Gil Vicente. O Yusufa, do Boa Vista, que considero que é um bom jogador. Está ele no Boa Vista, mas fez uma grande época. Provavelmente vai para outro clube com mais aspirações do que o Boa Vista, ou em termos de pagamento. Quem o levar leva um bom avançado, que é um indivíduo tecnicista e um bom jogador. O André Silva, do Guimarães, também é outro jogador a ter em conta, o brasileiro. O Omagic, do Vizela, outro bom jogador também, está emprestado. Vamos ver se fica em Vizela ou não. E, para acabar, o Gabriel Silva também, do Santa Clara também. Gostei muito deste jogador. O Santa Clara, no fim do campeonato, ainda deu ali um ar da sua graça, muito à custa deste Gabriel Silva, que estava lesionado, e fez, nem sequer meia época, um terço da época. E pronto. Ok. Entretanto, para finalizarmos o programa, temos que falar na próxima edição, que vai ser, digamos, a edição, o Passa a Bola do Adepto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nas próximas semanas vamos trazer o adepto de cada equipa. O critério foi por descendente. Vamos começar pelo adepto benfiquista, depois passaremos pelo portista, iremos ao sportinguista, ao Braga, eventualmente ao Boa Vista. Pronto, e com esta, esperando que vocês na próxima semana assistam novamente ao Passa a Bola, que vai ser dedicado a um benfiquista. Vamos trazer aqui um benfiquista que vai falar o porquê de ser benfiquista e os momentos bons ou maus que viveu enquanto benfiquista. Nos despedimos com todo o carinho e desejando-vos uma boa semana. Uma boa semana para todos e muito obrigado.